Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Hoje estamos com a palavra de 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3 ao 9. Suporta comigo os trabalhos como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado pode implicar-se em negócios da vida civil, se quer agradar ao que o alistou. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. É preciso que o lavrador trabalhe antes com afinco, se quer boa colheita. Entende bem o que eu quero dizer. O Senhor há de dar inteligência em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, saído da estirpe de Davi e ressuscitado dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até as cadeias por como um malfeitor, mas a palavra de Deus, esta, não se deixa acorrentar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra de 2 Timóteo é escrita por um homem chamado Paulo. Paulo está preso em Roma, uma das piores cadeias até o momento onde ele tem enfrentado, no ano 67 depois de Cristo. Paulo ele escreve essa carta a Timóteo um pouco antes dele morrer. Portanto, que até ali no capítulo 4, no final do capítulo 4, você vê como uma carta de despedida. Paulo falando que lutou um bom combate, venceu a carreira, mas guardou a fé. Logo após isso, Paulo é decapitado. Mas aqui no capítulo 2, essa carta escrita a Timóteo era um homem que seguiu Paulo, e Paulo chega a chamar de filho meu. Não porque Paulo era pai de Timóteo, mas sim como pai na fé, pai da oração, aquele homem que instruiu Timóteo para conduzir uma comunidade. Então Paulo escreve essa carta a Timóteo porque ele fica sabendo de algumas coisas que estão acontecendo em meio deles. Mas Paulo ele está sofrendo, ele está preso, ele já apanhou, está debilitado, mas Paulo ainda se importa com as almas daquele lugar. E Paulo escreve para Timóteo: portanto, filho meu, suporta comigo os trabalhos como um bom soldado de Cristo. Ou seja, quando você se alistou a este chamado, Paulo falando para Timóteo, quando você se alistou a esse exército de Cristo, você tem que lutar como um bom soldado. Porque como é um soldado em campo de batalha, ele se prepara, ele se arma bem, ele nunca vai para o campo de batalha sem o fuzil, sem a sua arma, sem a sua granada, sem o seu preparo físico. Assim também é o caminho de Cristo. Ele nunca vai ao campo de batalha para morrer. Um bom soldado ele vai para dar a vida por uma nação. Um bom soldado, ele vai para dar bom testemunho, ele vai para lutar, para guerrear. E é isso que Paulo está falando com Timóteo. Suporta comigo as dores, suporta comigo até o final que está acontecendo comigo, meu filho. Porque Paulo fala com ele: nenhum soldado pode implicar-se em negócios da vida civil, se queres agradar ao que alistou. Quando você se alista no caminho de Cristo, neste exército, neste batalhão, cujo o Cristo é o nosso general, é o nosso dono, é Ele quem dá a ordem, você não tem que olhar muito a vida civil. Porque se você olhar muito a vida civil, você desagrada a Deus por causa das coisas que vêm acontecendo em nosso meio, por causa dos costumes que vêm entrando em nossas igrejas, e também querendo que vem corrompendo o evangelho e querendo nos corromper junto. É isso que Paulo está falando: meu filho, fica firme, luta com este povo, não desagrada a Deus. E Paulo ainda continua: nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. O evangelho é isso. O que fala lá em Apocalipse? Dar-te-ei a vitória, dar-te-ei a coroa da vitória. Quando você chegar no céu, se você tiver lutado um bom combate, se você tiver guardado a sua fé, se você tiver sido um bom atleta e observado as regras, você vai receber a sua coroa. Porque como a medalha,
É como uma medalha de ouro em que as pessoas lutam, 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 e quando chega no final do campeonato, ela recebe uma medalha, não porque ela é boa, mas sim porque ela lutou por aquilo, ela treinou por aquilo, ela fez por merecer. E é isso que Paulo fala para Timóteo: meu filho, faz por merecer, porque se queres herdar o céu, se queres ganhar a coroa da vida, seja como um atleta. E para ser um bom atleta, você tem que observar as regras do campeonato. Porque se você fugir das regras de Deus, das regras do Evangelho, você se perde. Você se perde. Se você não observar os mandamentos, se você não observar a palavra, você vai se perder e você não vai conseguir chegar até o final. Então Timóteo, ele tem um grande dever. Ele tem um grande dever de levar esse povo à salvação, de mostrar a esse povo o que Paulo está escrevendo para ele, de introduzir a este povo a salvação que é Jesus Cristo. E Paulo fala: o Senhor há de dar inteligência em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo saindo da estirpe de Davi e ressuscitado dos mortos. Olha que graça que Paulo fala. Timóteo, lembra-te de Jesus crucificado. Lembra-te da cruz de Cristo, porque Ele morreu por nós. Porque se você fazer memória da cruz de Cristo, você vai conseguir viver o Evangelho. Você vai conseguir chegar até o final. Paulo fala com ele faz a memória, lembra-se de Jesus Cristo, pelo qual estou sofrendo até as cadeias como um malfeitor, mas a palavra de Deus não se deixa acorrentar. Então Paulo está preso, ele está sofrendo. Ele poderia muito bem não escrever, ele poderia muito bem não mandar mais cartas, porque ele já pregou, ele fundou comunidades, ele andou pregando. Os historiadores vão dizer que se for juntar o que Paulo andou, ele deu quase que a volta ao mundo pregando a palavra de Deus. Então, neste momento de sofrimento, de solidão, porque lá no capítulo 4 vai dizer que Paulo, ele foi abandonado por outros, ele está sozinho, ele não tem mais amigos, mas ele ainda está preocupado com a salvação das almas. Ele não se deixa de pregar, ele prega, ele não olha as circunstâncias, ele não olha o espaço geográfico que ele está, mas ele está sofrendo, talvez doente, com medo, impaciente, humilhado, mas ele ainda preocupa e ele fala: meu filho, observa os mandamentos. Observa os mandamentos, peça a Deus sabedoria e Ele vai te dar para você conseguir chegar até o final. É Paulo escrevendo para Timóteo. E Paulo escreve, Paulo exorta, porque Paulo ainda no final da vida dele, ele ainda insiste nas almas. Até onde você vai para a salvação das almas? Até onde você vai para a salvação da sua casa? Até onde você paga o preço? Porque Paulo pagou um preço de ser preso. Ele fala que ele está como um malfeitor, como a pior pessoa do mundo. Mas Paulo, a única coisa que ele estava fazendo é pregando o Evangelho. É falando de Jesus, é falando das maravilhas, é falando que o céu existe, é falando para se converter, mas ele está preso até as cadeias, mas ele fala: a única coisa que não está presa é a palavra. A palavra, ela não se deixa prender. É por isso que lá no capítulo 4 ele fala: pregue importuna, no tempo oportuno e importunamente. Esse tempo que Paulo está pregando não é um tempo bom, mas ele não se deixa vencer pelas dores, ele não se deixa vencer pelas lutas, ele não se deixa vencer pelos sofrimentos, porque Paulo, ele tem sede de uma coisa: sede de almas para Jesus Cristo. Até onde você chega por isso? Até onde você chega pela cruz de Cristo? Será que nós temos coragem de enfrentar as cadeias, de enfrentar os tribunais pela verdade? Porque você pregar o Evangelho hoje se tornou motivo de zombaria para o mundo. Você pregar o Evangelho hoje se tornou motivo do povo falar que você está com discurso de ódio, mas não, você simplesmente está pregando a palavra de Jesus, assim como Paulo estava pregando. Logo depois
Lá no capítulo 4, Paulo fala: lutei um bom combate, venci a carreira, mas guardei a fé. Será que nós vamos conseguir chegar até o final? De falar, eu também lutei um bom combate, eu fui um bom atleta, eu fui um bom soldado. O que nós temos hoje para fazer isso? Qual é a vida que eu e você tem levados hoje diante do Evangelho de Cristo? Porque muitas pessoas brincam com a palavra, muitas pessoas se dizem estar no caminho, mas está fora do caminho. Muitas pessoas se dizem pregar o Evangelho, mas infelizmente está despregando o Evangelho hoje, com palavras para procurar dinheiro, com palavras para massagear o ego. Já estão tirando o pecado das pregações. Nas pregações já não falam mais do inferno, já não falam mais do homossexualismo, da sexualidade arrebentada, já não falam mais de castidade, porque são coisas que não dão ibope. Pregar o Evangelho não dá mais ibope. Pregar o Evangelho só dá ibope para quem quer ir para o céu, para quem quer vencer até o final. Se você tem coragem, se alista no exército de Jesus Cristo. Se alista nesse exército e se alinha com o propósito que Deus tem para a sua vida. Lá em Apocalipse 3:18 fala: oxalá se fosses frio ou quente, mas porque tu és morno, estou para te vomitar. Isso é Deus falando. Isso é Deus falando. Se você for morno, ficar em cima do muro, você será vomitado da boca de Deus. E quando você chegar na porta do céu, Jesus vai falar: eu não te conheço. Eu não te conheço, afasta-te de mim, porque você deixou de falar a verdade. Afasta-te de mim porque você não foi fiel até o final comigo. Afaste de mim porque você abriu mão da minha palavra por amor a este mundo. Até onde você vai pela palavra do Senhor e para resgatar a alma? Se você tem coragem de ir até o final, amém. Mas se você não tem, meu irmão, costuma orar, começa a orar e pedir a Deus essa coragem, porque a palavra de Deus, ela não foi feita para massagear o nosso ego, não. Ela foi feita para confrontar os nossos corações e os nossos pecados. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês.